Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a coluna hoje vai entrevistar a professora Carol Abreu e nós vamos falar sobre o concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Bem-vinda, professora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Karina. Muito obrigada pelo convite. Queria aqui já deixar um primeiro start de que esse concurso, que foi tão esperado, né, e a gente vai aqui poder ajustar com os alunos esses últimos dias o que fazer aí nesses últimos momentos para o TRF1. Isso, você que é professora de Direito Administrativo e mentora de carreiras públicas, é servidora e analista também, Isso. Não é? E trabalha com os alunos preparando para essa prova. A nossa entrevista vai agora na segunda-feira, então a gente tem ainda até o dia 29 de setembro um tempinho para dar aquelas dicas finais para os alunos, né? Exatamente. A gente está tendo agora, esse ano de 2024, alguns concursos para tribunais regionais federais. A gente teve TRF2, tá o edital lançado do TRF5 e o nosso TRF1. Só que foram bancas diferentes, né? Então, TRF2 foi Instituto UCP, TRF5 a gente tem o IBFC e a FGV, o TRF1. Então, eu estava pensando, antes de fazer a pergunta para ti, preparar as perguntas, que às vezes quando é a mesma banca, a banca e o tribunal similar, dá para a gente fazer ali olhar para o retrovisor e tentar fazer uma projeção. Nesse não está dando, né? Cada um é uma banca. E aí eu quero te perguntar, como professora, como mentora, que prepara esses alunos que vão entrar na carreira pública, neste caso aqui do judiciário, quais são as tuas expectativas? Agora a pergunta, né? Quais são as expectativas para essa prova do TRF1 da banca FGV? Primeira coisa, FGV é sempre uma prova difícil. Então, já falo aqui para você, se você sair da prova com a sensação de que um caminhão passou em cima de você e você está desesperado, que foi a pior prova da sua vida, Exato. Infelizmente é o que a gente espera do FGV. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Não esperem menos da FGV. Mas mesmo a prova sendo muito difícil, as pessoas vão passar, porque concurso público tem como referência a nota de corte. O que muda? A nota de corte cai. É simples. Uma prova difícil, nota de corte cai. Uma prova fácil, nota de corte sobe. Então, não quer dizer que é impossível passar. Tá? Então, se preparem para uma prova difícil, mas saibam que é possível ser aprovado. Só vai ser uma prova feita no detalhe. Preparar, né? O psicológico também, né? Muito bem, Karina. O psicológico é muito importante, porque se eu começo a fazer a primeira questão, a segunda, e eu começo a me desesperar e acho que aquela prova não é para mim, eu perco ali para mim mesma, né? Então, eu converso muito com os nossos alunos sobre isso. Não joguem a toalha antes do último segundo. A prova só acaba no último segundo, que é o momento que acabou ali, que eu marquei minhas bolinhas e vou embora, sabendo que com certeza eu vou fazer uma prova difícil. Quando eu vou com essa certeza, eu já me preparo para esse pior, entendeu? Então, eu acho que o TRF1, normalmente, inclusive, eu fui nomeada no TRF5 para analista judiciária, e na época escolhi ficar aqui no tribunal, mas normalmente, TRF são provas difíceis. Na época que eu fiz foi FCC. São provas mais densas, que tem ali a cobrança de disciplinas que saem um pouco dessa janela TJ, previdenciário, tributário. Até porque a Justiça Federal trabalha com essas. Perfeito. Até mesmo o penal amplia bastante, né? Porque tem ali crimes mais específicos da Justiça Federal, processo penal, enfim, são editais já mais densos, mais pesados. Então, não tem prova fácil de TRF, tá? Considerando que a banca FGV, então, qual é a minha expectativa? Uma prova difícil. Essa prova, ela vem ali com uma discursiva também, né? Que vai ser uma redação. Mas, provavelmente, a FGV, ela pega a redação num tema jurídico, tá? Ela puxa ali para um tema jurídico para o aluno desenvolver aquele tema. Então, é importante também olhar para isso, né? Você ter treinado para a redação, você também está preparado, porque a prova não é só objetiva. Eu preciso escrever bem. Tem que escrever bem. É importante, tanto analista quanto técnico, é importante que ele escreva bem. Até porque, eu já vou puxar a segunda pergunta, técnico e analista da Justiça Federal hoje, todos dois são cargos de nível superior. A gente tem uma lei nova do ano passado que impõe esse grau de escolaridade equivalente dos dois.
A gente sabe que tem uma ADI, certo? Que a PGR ajuizou uma ADI. Ainda não temos uma decisão. Sim. Então, esse concurso vai ainda aplicar cargos de nível superior para os dois. Aí vai ter duas provas, uma é analista, outra é técnico. Eu te pergunto, quais as diferenças na prova desses dois cargos que tu entende que vai ocorrer? Quais são as grandes diferenças que a gente pode pensar, que a gente pode esperar dessas provas? A analista, especificamente judiciária, que exige a formação em direito, ela vai ser muito mais específica. Então, eu acredito que a FGV vai cobrar muito mais jurisprudência, trazendo à tona aquilo que é do dia a dia do direito. O técnico, ele é um amplo, ele exige qualquer nível superior. Então, não vai ser tão específica quanto a analista. Então, a prova de analista, ela vai ser mais difícil, tá? Mais jurisprudência, ela vai trazer mais teorias aqui. O examinador, ele com certeza foi orientado no sentido de que, olha, aqui são pessoas formadas em direito que estão fazendo essa prova. Então, vai ter ali mais pesado, né? A prova de técnico, mesmo sendo nível superior, porque, na verdade, eu sempre digo, essa lei, ela apenas está atestando o que já vem acontecendo há muitos anos no Brasil. Quem é aprovado em prova de técnico de Tribunal de Justiça? Pessoas que têm nível superior. De diversos níveis superiores, né? Então, as pessoas já aproveitam ali que, às vezes, não tem um cargo específico para o seu nível superior, e começam a estudar para técnico. Então, infelizmente, Karina, há muito tempo a prova de técnico já não é uma prova de nível médio. Não é mesmo. Verdade. E a gente só está aqui, essa lei só trouxe consolidando a realidade. Então, eu acredito numa prova que mesmo exigindo nível médio, em relação ao direito, ela é mais direta, tá? Não é mais fácil, mas ela é mais direta. Ela vai cobrar teorias mais simples, pode cobrar ali uma questão letra da lei, entendeu? Óbvio, trazendo o estilo FGV de ser, né? A questão letra da lei, ela tem um texto, João, Maria, José. Aplicar o conhecimento. Sempre contextualizado, né? Então, mas com certeza vai ser uma prova menor, com menos leitura, porque também um outro desafio do aluno na FGV é ele conseguir entender até a última linha de leitura, porque é muita leitura, né? Isso. Então, cansativo. A nível digital, a gente tem algumas diferenças também, né? O número de disciplinas, a densidade das disciplinas é menor na prova de técnico. Mas eu acredito que na prova, vamos imaginar, ato administrativo, cai nas duas provas. Mas qual é a diferença de cobrança? Na prova de analista, eu acredito que isso vai ser mais aprofundado. Então, teoria dos motivos determinantes, por exemplo, que já é uma coisa mais específica do direito. Agora, elementos do ato, explicar sobre atributos, tal, que é uma coisa mais direta, cairia na prova de técnico. Entendeu? Eu acho que vai ser por aí essa diferença. Essa diferença, perfeito. E aí a gente está numa reta final, né? Estamos na reta final para a prova dia 29. Qual a tua orientação como mentora e como professora também? Como o candidato deve estudar nessa reta final? Como ele deve se preparar nesses últimos dias até a prova? Certo. E aí eu quero falar um pouquinho com você que está aqui ouvindo a gente, que está nessa reta final. O momento de reta final é o momento de você ter muito mais inteligência emocional, muito mais preparo do seu emocional do que efetivamente estudar, né? É óbvio que você vai estudar até o último minuto, mas entenda o quanto é importante dormir bem, o quanto é importante estar descansado, porque no dia da prova o que importa é você gabaritar. O que importa é você lá marcar o gabarito certo. Se você teve uma crise de ansiedade no meio da prova, se você teve um problema de dor de barriga, de enxaqueca, que isso acontece muito, né? Eu que acompanho vários alunos, Karina, tem tantas histórias aí, infelizmente. Agora, a mente afeta o corpo diretamente. Eu tive uma aluna que ela teve 13 dias de enxaqueca direto antes da prova do TCE. Deus. 13 dias, ela tomou várias medicações. E era exaustão, né? Exaustão. Então, esse aluno, graças a Deus, ela conseguiu fazer a prova, mas ele já chega mais cansado. Isso. 13 dias de dor intensa é muito cansativo. Então, eu me preocupo muito nesses últimos dias com esse lado, sabe? O aluno tem que entender que ele tem que estar inteiro. Verdade. Ele tem que estar no melhor do momento dele. O melhor fisicamente, o melhor mentalmente. Então, se alimentar bem, né? Dormir bem esses dias. Aí o aluno vem e quer virar à noite, não quer dormir, porque tem que ler o Vadmec, porque... Olha, eu não sou a favor daquelas revisões de véspera.
Nunca fui a favor. Perfeito, Karina. Já participei, inclusive, como professora, Sim. mas a não ser que seja assim, talvez só de manhã e mais um motivacional, mais um relaxamento do que conteúdo, gente. Conteúdo você já estudou antes. Perfeito. Entendeu? Eu tenho alguns alunos que falam, não, Carol, eu quero domingo, antes da prova, estar estudando. Não adianta, você não está estudando. Você só está tão ansioso, o que você quer desfocar da sua... E aí entra a parte da gente saber lidar com os nossos sentimentos, né? O concurso público inerente, ele tem nele, naturalmente, a ansiedade. Por quê? O aluno sempre está esperando. O aluno espera o edital, o aluno espera o dia da prova, aí ele espera o gabarito, ele espera o resultado, ele espera a questão discursiva. Então, é sempre esse sentimento de espera. Depois de tudo, ele espera ser nomeado. Então, se existe uma coisa que alimenta a ansiedade do aluno, chama-se concurso público. Então, sempre quando chega um aluno novo para mim, Carol, eu quero estudar, eu falo, olha, cuide da sua mente. E nessa reta final, isso vem muito mais à tona, porque eles estão cansados, eles estão exaustos, né? São 3, 4 meses estudando aí direto. Então, é óbvio que os alunos estão cansados. Mas, então, é mais um momento para eu olhar para dentro, desacelerar e ficar bem. Em paralelo a isso, eu concordo 100% com você. Imagina eu numa revisão de véspera, no sábado, na sexta, ali, minha prova domingo, o professor fala um assunto que eu não vi, eu já considero que eu já estou limada, né? E esse assunto vai cair na prova, exatamente. Não se sabe se vai cair. E aí o meu desespero já começa ali, porque os professores, eles vão dar apostas, tal. Se eu não necessariamente sei todas, isso não significa que eu não estou preparada para aquela prova, né? Isso. Então, é muito complicado também, e eu sempre falo para os alunos, pensem no todo que vocês se prepararam, não exatamente um dia antes da prova, né? Essas semanas que antecedem a prova são importantíssimas. Na mentoria, a gente trabalha muito a revisão. Inclusive, eu sempre falo isso e as pessoas se assustam. Eu já acho que 10 dias antes da prova não é para fazer questão. Por quê? Questão, necessariamente, você vai ler alguma coisa errada. Sim. Você vai ler as alternativas. Tem alguma coisa errada ali. Eu já acho que é o momento do aluno só revisar coisas corretas. Então, aí entra revisar a letra da lei, revisar as minhas apostas, e por isso a mentoria ela é muito importante nesse sentido, porque ela direciona o aluno, né? Porque é complicado a gente pensar no aluno que não faz uma mentoria, não tem um direcionamento. O que estudar nos últimos dias? Ele fica perdido. Muitas vezes, sim. Então, no cronograma, a gente direciona, olha, estude isso, revise isso. E quanto mais você lê aquilo que é correto, entra a questão da memória recente. Né? É o que eu faço, por exemplo, eu faço mentoria com um aluno de OAB. Sim. A prova da OAB vai ser domingo agora, né? E eu tenho o cronograma dessa semana é só revisar a estrutura de peça e ler o vade-mecum. Mas eu já li a lei, mas lê de novo. Por quê? Porque no dia da prova o artigo tem que vir assim rápido, tu não pode ficar perdendo tempo procurando, entendeu? Então, é o mesmo raciocínio. Não tem treino mais agora, eu não corrijo mais nada agora. Exato. Entendeu? Porque é só agora a revisão. E eu acredito muito nisso, porque eu mesmo, na minha época de concurseira, ficava fazendo questão. Às vezes, uma informação errada ficou na minha mente, e essa informação da memória recente, porque nem tudo está estruturado na nossa mente, né? Gera uma confusão. Na hora da prova. Então, 10 dias ali, 7 dias antes, foca em revisão, né? Então, materiais específicos de revisão menores, que consegue direcionar como a banca cobra, letra da lei, aquilo que você já construiu, seu caderno de erro, se você construiu. Isso é muito importante. Por isso que o estudo, ele exige uma construção. Eu não posso estar estudando aleatoriamente. Eu tenho que estar estudando, preparando meu material para o sprint final, para os últimos dias de revisão. Né? Então, esse preparo ele é muito importante para o aluno. E é o aluno que entende isso, o aluno que estuda já preparando para os últimos dias, ele está fora da curva. Né? Porque é o aluno que sabe que os últimos 10 dias são essenciais para a memória recente. Tem muito aluno meu que às vezes chega para mim, Carol, tá num looping de prova, fazendo várias provas diferentes. TRF1, hoje mesmo eu estava conversando com um aluno sobre isso. Eu não li nada 8112, porque ele vinha separando para tudo a 5.810, né? Lei estaduais. Eu falei, não te preocupa, a gente vai fazer 50 questões da FGV, 8112. Tudo que cair nas questões você vai ler na 8112. A chance de cair a mesma questão ou cobrar o mesmo artigo é muito alta. Então, ele vai fazer um estudo ativo por questão. Porque ele sabe muita coisa da lei. Até porque as leis se repetem. Mas é importante ter esse olhar. Dá tempo do aluno ler 200 artigos? Hoje, não dá mais.
né? Então, ele tem que usar os últimos tempos para otimizar e não focar. Se eu estou perdendo mais de 2 horas no mesmo assunto, eu estou perdendo tempo nos últimos 10 dias de prova. Essa é a minha opinião. Então, eu sempre tenho que estar otimizando o meu estudo. Então, se eu estou assistindo aula de 2 horas, de 1 hora ali de apostas finais, que o professor fale 2, 3 assuntos naquela aula. Se eu estou fazendo revisando o material que a gente tem na mentoria chamado Quebrando a Banca, que eu consigo em 20 páginas falar de 10 assuntos com os alunos. Porque aí eu otimizo. Aí eu jogo para ele apostas que ele já estudou antes, que ele tem condições de assimilar, é importante falar também, né? Porque se eu falo lá que a DIN e de controle concentrado, e o aluno nunca leu sobre isso. Sim, aí é difícil. Não vai servir para nada, né? Então, nesses últimos dias, primeiro ponto é controlar o emocional. Primeiro é alimentar bem, dormir bem, descansar. E o segundo ponto é ter um cronograma direcionado, que você consiga ali revisar os principais pontos, né? Ver o que você já estudou, mas que precisa ser revisado, trazer materiais que consigam ampliar o seu estudo. Então, eu já li aqui 20 pontos do edital, mas eu quero revisar esses 20 pontos de maneira mais otimizada, né? Isso é importante. E a FGV não parece, mas cobra muito a letra da lei. Só que ela cobra a letra da lei contextualizada. Isso. Não é a letra da lei pura, como é a FCC, por exemplo. É a letra da lei contextualizada. Então, é muito importante que o aluno leia a lei para ele conseguir entender a questão e acertar. Tá? Então, esses últimos dias, eu acho que é 70% emocional e 30% estudo. Isso, perfeito. E aí, agora eu quero fechar esse nosso bate-papo perguntando para você quais são as suas apostas finais para essa prova do TRF1 FGV. Fala aí das suas apostas finais. A palavra é sua. Vamos lá. TRF1 FGV. Primeiro, gente, português. Português tem um peso diferenciado na FGV. E vocês que já estão indo na luta no concurso público sabem muito bem disso. Então, é muito importante, ali nesses últimos dias, fazer aula de resolução de questão de português. Aí é uma exceção, tá? Por quê? Porque você precisa entender como a FGV cobra isso. E o que pega na FGV é a interpretação de texto. Não é a gramática, porque ela tem um estilo diferente de interpretação de texto. É impressionante como até os cursos que dão gabarito, texto oficial, erram a interpretação de texto da FGV, né? Então, treina aí 2, 3 provas da FGV que já aconteceram recentemente. Tenta entender a lógica de cobrança dela, é muito importante. E português, sem sombra de dúvidas, é um peso, né? Porque se você consegue ali acertar 70% da prova, tá ótimo. Tá maravilhoso, porque tem aluno acertando 2 de 10. Então, isso é importante já para elevar sua nota. Essa prova, gente, vem com um diferencial. Direitos humanos, sustentabilidade e acessibilidade, tá? Acessibilidade de concursos federais já é um padrão, né? Sempre se cobrou lá a questão do estatuto da pessoa com deficiência e tal. Eles trouxeram mais alguns 2 itens, além do estatuto, mas botaram no mesmo bloco de direitos humanos. E nos direitos humanos veio a Declaração Universal de Direitos Humanos e, gente, como a FGV cobra a Declaração Universal, né? Como isso é cobrado? Eu estava fazendo material agora de revisão, nossa, são várias questões cobrando a declaração, então revisem isso. A parte dos tratados internacionais, como os tratados são inseridos, inclusive a Karina dá aula maravilhosa disso, cai muito na FGV também. Os status dos tratados. Os status, os direitos humanos, qual é a base deles, se é de direito constitucional, se é de norma constitucional, supralegal. Enfim, isso é uma coisa que com certeza vai estar na prova, tá? Porque direitos humanos é uma novidade aí. E as questões da FGV todas são nesse viés, tá? A questão ambiental, né, de sustentabilidade, isso está muito em destaque no nosso país, né? Então, tem lá um tema nesse edital chamado Agenda 2030. Tem muita questão da FGV sobre isso. E é interessante, sabe? Porque eu nunca nem tinha visto isso diretamente no edital. E tem muita questão da FGV sobre a Agenda 2030. Lá também tem a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Gente, estamos vivendo aí um momento
muito difícil no nosso país relacionado a clima. Sim. E isso, óbvio, é levado em consideração pelas bancas. Inclusive, podendo trazer até mesmo uma prova de redação sobre isso. Já ia falar, discursiva sobre Exatamente. isso. O tema tá pegando fogo, literalmente, em todo lugar. Exato. Então, eu acredito muito na questão discursiva, na parte de sustentabilidade, né? É importante vocês darem uma revisada. Eu tenho essas duas apostas, a Agenda 2030 e mudanças climáticas. Acho que são 2 temas novos, saindo um pouco daquilo que já se cobra, né? Política de resíduos sólidos, política do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, óbvio, né? Lê o artigo 225 da Constituição Federal, porque ele está expresso lá no edital, artigo 225 da Constituição Federal. Então, assim, leiam 10 vezes. Carol, para que isso? Porque é importante... Ele é fácil, ele é um artigo fácil de assimilar. E vai cair. É a base. Até para você fazer uma discursiva sobre Exatamente. Os princípios do direito ambiental ali dentro. Agora, na parte específica, os editais são completos. Assim, não tem uma disciplina que a gente possa falar, não, eles trouxeram alguns... A não ser civil, que eles tiraram, óbvio, família, sucessões, essa parte que nem cai na Justiça Federal, né? Mas, assim, processo civil, tudo. Processo penal, tudo. Constitucional, administrativo. Então, aí eu vou dar algumas dicas, inclusive, que é a triagem que a gente faz no nosso curso, né? De apostas finais para os nossos alunos, das disciplinas. Então, por exemplo, constitucional. O que a gente vê que a FGV tem cobrado muito? Fora aquele padrão de direitos e garantias fundamentais, organização política administrativa, controle de constitucionalidade, né? Estão no edital e sempre cai. Mas a FGV tem cobrado muito a parte final da Constituição da ordem social. Isso tem vindo nas questões de forma bem intensa. E se você olhar, são assuntos diversos ali, do 197 ao 231. Né? Então, cuidado com isso, porque é um assunto, às vezes, o aluno não chega lá na leitura da Constituição. Ele para ali no Poder Judiciário. Isso, geralmente não dá tempo. Exatamente. E é a letra da lei. Não tem muito o que enrolar ali, né? E são temas bem atuais. Você vai falar de educação inclusiva, saúde, seguridade, meio ambiente. Isso, a questão do idoso, a questão dos povos indígenas. Tudo mesclado, né? Como o constitucional é minha área, eu começo a falar. Tem muita... a aula de ordem social, quando eu trabalho, para além da letra da lei, eu quase que dou uma aula de atualidades, porque eu vou contextualizar cada um daqueles pontos. Então, e eles podem muito bem tangenciar isso com a discursiva também. Né? Então, é importante dar uma revisada nesse ponto da Constituição, tá? Direito administrativo, gente, sempre lembrando a vocês as leis que são o foco hoje do direito administrativo. A nova lei de licitações, a lei anticorrupção e a lei de acesso à informação. São 3 leis que vêm sendo exaustivamente cobradas pela FGV. Então, tem que ter cuidado para isso, né? Porque são pontos... Detalhe, no edital... Esse edital é tão completo que vem bens públicos. Bens públicos, às vezes, é um tema que não cai nem em edital de procuradoria, de forma expressa, né? E ele está lá de forma expressa. Bens públicos, além da intervenção na propriedade. Tombamento, desapropriação. Então... Tem que ter cuidado, porque são temas já mais densos, mais complexos. Isso que normalmente para técnico e analista? Não, esse não está em técnico, somente analista. Tá. Mas, assim, a parte de direito administrativo, para técnico e analista, licitações, lei de acesso à informação, lei anticorrupção. Lei anticorrupção, FGV, a cada domingo, aumenta uma média de 20 a 30 questões da FGV sobre o tema. Gente. É impressionante. Então, toda a prova ela cobra. Toda a prova ela cobra. E licitações, idem, né? Então, e lembrando, né? Não tem que ler a lei antiga de licitações. Eu sempre falo isso. Mas está no edital, Carol. Vai estar durante muitos anos ainda. Mas tem que ler somente a lei nova. A lei 14.133, né? Que é a lei atualmente. Penal e processo penal, gente. Penal. Tem que ter cuidado com a legislação penal especial, porque ela não veio destacada, tá? Está no mesmo edital penal. Então, a parte geral vai ser cobrada, óbvio. Teoria do crime, fato típico, ilícito, culpável. Isso com certeza vai cair. Então, revisar ali o Código Penal, acho que é interessante, do artigo 1 ao 120, e focar nos crimes contra a administração pública, lá no edital tem lei de drogas, porque existe o crime, o tráfico internacional de drogas, isso, que é a competência da Justiça Federal. Então, dá uma olhada nisso. Crime de preconceito e raça. Estamos vivendo um momento de muito destaque para essas pautas. Isso. Então, eu acho que é interessante. Crimes ambientais. Que é tá tudo lá. Justiça Federal, competência para uma grande parte. Processo penal, revisar a lei, né?
o edital é muito grande, então o aluno precisa focar na leitura da lei, processo civil idem e civil idem, porque são temas assim muito extensos. E aí escolher um tema ou outro tem que ser um material mais direcionado para a revisão mesmo, sabe? Porque seria sozinho é difícil. De falar, cai tal coisa, né? É difícil. Mas, assim, acredito muito que nesses últimos dias a leitura da lei é importantíssima. Acredito que estudar o material que você construiu, esse material de revisão, né? Tem muito aluno fazendo um caderno de erros, que é maravilhoso. Adoro. Mas os que não fazem, resumo. Então, gente, pega aquilo que você tem dificuldade, sabe? Poxa, Carol, eu sempre erro modalidade de licitação. Então, tem que revisar. Isso. Porque a gente está numa tendência muito grande de cair. Então, eu sempre erro recurso em processo penal. Revise. Pelo menos o rese e apelação, que é o que normalmente cai. Então, acho que também é importante, esse momento, o aluno sentir a dificuldade dele. Individual, né? E focar nessa revisão. Óbvio, se ele tiver acesso a um material bem legal, resumido, com material que consiga abarcar mais o edital, maravilhoso. Né, que é o que a gente propõe na apostas finais, né? Que essa é a ideia do curso, é conseguir dar para o aluno, além dos 2 dias de aula, onde ele vai ter contato com 1 hora com cada professor de cada disciplina, inclusive a nossa maravilhosa que estará, o professor direcionando as apostas, ele também recebe o material 1 semana antes, inclusive hoje, né? A gente está liberando já o material, que é o nosso Quebrando a Banca, que ele consegue revisar ali vários temas. Antecipadamente. A aula. Perfeito. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Karina. Muita coisa edital. Eu queria pedir o teu @, para quem queira te acompanhar, te seguir, fazer um estudo contigo nesses últimos dias da prova. Deixa teu @, para os nossos assinantes, nossos internautas. Galera, é @carolabreu.s, carolabreu.s. Mentoria Carol Abreu. Procura a gente lá, que a gente vai conseguir te ajudar aí nesses últimos dias. Ajuda sempre. É sempre esclarecedor quando tu vens. Eu gosto muito de ouvir, porque obrigada. Domina não só o direito constitucional, mas domina outras temáticas, outras disciplinas. Obrigada. A coluna sempre agradece e aqui está sempre de portas abertas para você. Muito obrigada, sempre. E a gente encerra mais uma entrevista aqui na nossa coluna Liberal Concursos e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.